Soltando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Guilherme, segunda-feira agora, 12 de junho, é o dia dos namorados. Ninguém esqueça disso. Eu não estou falando isso para você lembrar de comprar o presente para a Raquel, não é isso. Que eu acho que deve ter comprado. É que eu queria conversar com você sobre essa questão do namoro no reino animal. Porque a gente tende a acreditar que os animais ali não tem muito parceiro fixo, não. Vão lá, conhecem todo mundo, e vão acasalando e procriando. Tem animal monogâmico? Como é essa questão no reino animal, Guilherme? Vamos lá, depende do animal. Isso é bem variado, muito variado. Aliás, outra coisa que também é muito bacana a gente aprender é que existem reproduções sexuadas e assexuadas. Então, o que é assexuada? Alguns bichos a gente consegue partir ali no meio e ele vira dois, como a planária, a estrela do mar. Então, eles não têm reprodução sexuada. E sexuada, às vezes, não é porque tem sexo, é porque tem troca de gametas, que a gente fala. Então, até planta pode ser assim. Mas muitos, né, namoram bastante, muitos são fiéis, outros não. Então, esses que você perguntou, os monogâmicos, que só formam um casal e são bem fiéis, é relativamente comum. Mas não em mamíferos, é mais comum com as aves. Por exemplo, papagaios, araras, pinguins, pelicanos. Várias aves são monogâmicas, formam um casalzinho e ficam juntos a vida toda. Entre mamíferos, isso não é comum. Entre primatas, vamos puxar para nós assim. Deixa eu ver. O macaco da noite, que é um macaquinho pequeno, ser humano, que é primata também, mas é questões sociais, não biológicas, né? Religiosas, de repente. Mas o restante são todos. Cada vez é uma fêmea, um macho, é meio bagunçado. Hein? Mas nessa de. O mamífero pode procurar quem ele quiser, acasalar quem ele quiser. Nisso aí, não tem gente que fica sobrando, né? Uns machos que sobram. Né? Não tem perigo de acontecer isso? Tem. Olha o que acontece. Por exemplo, leões. Leões, às vezes, são bandos grandes, pode chegar até 40 leões no total. Muitas vezes 1, 2 machos, às vezes 3 machos para aquele bando de fêmeas. Vamos supor, então, aqui, um macho para 10 fêmeas. Então, o papel dele é proteger essas fêmeas, os seus filhotes, demarcar o território, e as fêmeas caçar e cuidar dos filhos, dos filhotes. Então, ele é o bonitão ali do pedaço, com 10 fêmeas para ele. E os machos solteiros, às vezes formam até gangues de 2, 3 machos, tentam matar, expulsar esse macho para roubar as fêmeas para eles. Então, sempre vão ter machos de leões solteiros, disputando com outros machos o harém de fêmeas. Isso aí é constante. Então, sobra sim. E o zoológico, olha que bacana, isso acontece da mesma forma com gorilas. Então, tem um macho silverback, que a gente fala, o dorso prateado e tal, igual do filme lá na Montanha dos Gorilas, tem um macho líder do bando e as fêmeas. Quando um jovem começa a crescer, já vai ficando adulto, mesmo que é filhote desse macho, ele expulsa ele de lá, quando ele chega à idade de adulto. E ele tem que se virar para pegar um harém para ele lá. Na natureza é isso. E os zoológicos americanos, o que eles estavam fazendo? Sobravam esses machos, numa ninhada, numa família, tinha filhotes fêmeas, que eram importantes para acasalar com outros machos, e sobravam, entre aspas, aí machos, filhotes machos. E eles formavam grupinhos, os zoológicos formavam grupinhos só de machos, 3, 4 machos, desde jovenzinhos, para ficar em recintos de zoológicos por aí, né? Então, servia para exposição, para manter o animal, para educação ambiental, mas não para reproduzir, porque eram só machos. Então, sobra assim. Geralmente macho é que sobra. E a gente está falando, né, do Dia dos Namorados, a gente está falando do amor entre os animais. E como tem relação de animais do mesmo sexo, assim? Eles se relacionam, 2 machos, 2 fêmeas. Existe isso, Guilherme? Existe, é comum, homossexualidade, né? É bem comum, assim, em animais. Em leões já foi registrado com... Aliás, tem parece um chimpanzé chamado de bonobo. Muita gente chamava antes de chimpanzé pigmeu, embora ele não seja tão menor que um chimpanzé comum. É um macaco também africano, da zona equatorial da África, do continente africano, que eles resolvem tudo com o sexo. Olha que bicho interessante. Tem um pesquisador que chama Franz de Waal, que pesquisou muito esses bichos aí, os bonobos, e tudo é diluído, assim, as tensões, brigas com sexo. E entre esses bonobos pode fêmea com fêmea, jovem com adulto,
macho com macho, é uma festa. Só não, eles não acasalam na mesma família, assim, mãe, filho, pai, aí não. Mas o restante, eles são, a homossexualidade entre eles lá é bem comum, entre as fêmeas, entre os machos. Então é relativamente comum isso acontecer. E também só entre os mamíferos. Não, aves também. Isso é registrado com araras, com papagaios. Tem um periquitinho, aquele agapornis, que chamava pássaro do amor em inglês, que eles também é bem comum, assim, ter fêmeas com fêmeas, machos com machos. Acontece bastante. E você está falando, né, você falou das aves, dos mamíferos, e quando a gente pega aí anfíbios, répteis, aí tem... Eles parecem mais frios que os outros, né? Deve ser um amor mais frio, assim. Como é que é? Eles são mais frios na temperatura do corpo, né? Isso é. Mas o namoro é bem bacana. Aliás, por exemplo, entre os anfíbios, rãs, sapos, pererecas, existe o quê? O canto, né? O coachar dos machos. Já que vive à noite, não daria para um ver o outro. Olha que bonitão, esse é mais colorido, esse é mais forte. É cantando na escuridão. Então, por isso que o macho vai coachar bastante, fazer barulho, a fêmea ouve e fala, eles ouvem super bem, né? Esse aqui é mais bonito, eu gostei daquele, um canto melhor, e vai lá perto, vão se conhecer, e aí tem um abraço nupcial, que a gente chama. Então a fêmea fica ali, o macho abraça ela por cima, e aí ela deposita os ovos, eles não têm sexo entre eles. Ela deposita os ovos numa lagoa, numa poça d'água, e o macho joga o esperma lá, os espermatozoides para fertilizar. É uma fecundação externa, não é interna. Entre os anfíbios tem bastante isso. Em serpentes também, bastante disputa de machos por fêmeas. Eles são gelados só no corpo, na hora do namoro é bem quentinho. Agora, a última pergunta para a gente terminar o assunto aqui sobre o dia dos namorados no reino animal. Como é, Guilherme, como é que o porco-espinho transa com a porca-espinha? Porque é um negócio que é perigoso, não é? É perigoso alguém se espetar nos abraços lá, no rally rola, né? Mas é o seguinte, os espinhos desses bichos, na verdade, são pelos modificados, bem duros. Eu tenho aqui, posso pegar? Dá tempo de eu sair correndo aqui? Aguenta aí. Gente, o cara tem um porco-espinho na casa dele, é inacreditável. Você tem até porco-espinho. Essa casa do Guilherme é o zoológico, né? Não. O porco-espinho mesmo eu não tenho, eu tenho os espinhos. Tá. Porque, o tamanho do espinho. Tá. Só o espinho, esse aqui de porco-espinho africano, que são um dos maiores porcos-espinhos, assim. No Brasil tem, olha o tamanho, que é desde a ponta aqui, ó, e bem pontiagudo, eu vou bem pertinho da câmera aqui, ó. Bem pontiagudo. O que é? Isso aqui, então, são pelos modificados, bem durinhos, de queratina, que a gente fala igual o componente da unha, das nossas unhas. Então, bem duro. Quando o bicho fica assustado, chega um predador, ele arrepia, deixa todos esses pelos esses espinhos arrepiados, fica uma bola de espinho, e aí um leão, no caso desse africano, não vai chegar perto. No Brasil tem o ouriço cacheiro, que é espinhos menores, mas funciona da mesma forma. Primeiro, vai namorar lá com a fêmea, ele não vai deixar todo eriçado esses pelos aqui, vai ficar bem grudadinho no corpo, bem coladinho, para poder abraçar, namorar sem problemas, né? Senão vai espetar o parceiro lá, vai ser complicado. E tem outra coisa, rapidinho. Mas se eles estiverem transando e aparecer um bicho lá, e ele assustado de repente mata. Morre de amor, coisa linda. Mas fala. Outra coisa que muita gente me pergunta, eles jogam esses espinhos como se fossem dardos? Não, ele não consegue jogar. O pessoal acha que ela chega perto do porco-espinho, né, não é uma zarabatana, então não vai jogar esse espinho aqui, ele só vai ficar arrepiado, com os espinhos bem para cima, só isso. E outra coisa, não tem veneno também. Uma vez me perguntaram, é verdade que entra na corrente sanguínea do ouriço e vai parar no coração? Eu falei, não tem nada disso. É isso. Bom, falamos um pouquinho, então, do amor. O amor está no ar. No caso das aves, Love's in the air, né? As aves do amor está no ar. A gente contou algumas curiosidades aqui do Dia dos Namorados no Reino Animal com o Guilherme Domenichelli, que volta na semana que vem. E, gente, o Guilherme está bem próximo do 1 milhão de seguidores no YouTube, hein? Tá muito perto. Muito perto. Verdade. Mesmo. Então, vamos lá. Todo mundo fazendo campanha pelo Guilherme, que a gente quer fazer uma festa aqui quanto antes para comemorar esse 1 milhão de seguidores.
do canal Animal TV, que o Guilherme Domenichelli é dono, é criador, é presidente, CEO do Animal TV. Hoje CEO, é CEO. Mas assim que eu pegar a placa, a gente faz o programa, pega a placa de ouro, né? A de prata faz tempo, a de ouro para mostrar para a turma. Então. Muito legal. E não esquece de comprar o presente então, do Dia dos Namorados, tá bom? Beleza. Um abraço, até semana que vem. Até, tchau, até a próxima.